Agora sim, estamos de volta aqui no Política Cruzada, já recebendo aqui em nosso estúdio o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que veio bater um papo conosco. Governador, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com você. Sempre um prazer enorme te receber aqui no Política Cruzada, governador. E tem muito assunto, nós estamos a menos de um ano das eleições, vamos passar por isso também, por eleições 2026, mas eu queria começar te perguntando sobre o Propag, que eu acho que é um assunto que ganhou 2025, a questão da dívida de Minas com a União. Desde o início da primeira gestão do senhor, o senhor já vem pagando essa dívida. Agora teve esse novo projeto, que foi o Propag, capitaneado pelo presidente da Assembleia, o senador Rodrigo Pacheco e outros parlamentares, inclusive, claro, a presença dos governadores. Como é que está isso agora? A Assembleia estava resistente com alguns projetos que vocês enviaram para lá, principalmente para aderir ao Propag. Isso já arrefeceu? A gente já está no Propag. Atualiza essa situação para a gente, governador. Perfeito, Danilo. Danilo, primeiro vale lembrar, nós temos de explicar para quem está aqui nos acompanhando, o Propag é um plano no qual Minas Gerais vai aderir junto ao governo federal, que vai possibilitar o pagamento da dívida em parcelas que cabem no orçamento do Estado. Porque Minas, no passado, foi um estado que não conseguiu pagar essa parcela da dívida. Quando eu assumi, a situação era essa: servidores recebiam salário parcelado, não recebiam 13º, as prefeituras não recebiam, por causa dessa dívida que, ao longo dos anos, foi reajustada numa velocidade muito maior do que o aumento da arrecadação. Eu falo que o que aconteceu com Minas Gerais, Danilo, é exatamente alguém que compra uma casa própria para pagar em 30 anos, começa comprometendo 15% do salário e depois de 10 anos está comprometendo metade do salário. Então fica insustentável. Eu, como governador, não fiz uma dívida, pelo contrário, eu só paguei dívida. O único documento que eu não assinei na minha gestão foi financiamento e empréstimo. Não entrou R$1 para o governo, nós só temos pago. E com o Propag, nós vamos ter a condição de quitarmos parte da dívida, precisamos quitar pelo menos 20%, e quitando esses 20% e provando que nós estamos fazendo investimentos em saúde, em infraestrutura, em segurança, o governo federal vai reduzir a taxa de juros. E Minas precisa ter todos esses benefícios. Caso contrário, a conta simplesmente não fecha. E, mais uma vez, nós temos enfrentado resistência, adivinha de quem? Da oposição. A oposição, principalmente a esquerda, tem feito um trabalho que é quanto pior, melhor. É o que eles sempre fizeram, mas avançamos, já protocolamos todo o nosso pedido no governo federal e vamos aderir, mesmo com essa força contrária, porque não há solução. O servidor público não quer voltar a receber atrasado. O mineiro não quer andar em estrada esburacada. Não quer ficar sem uma saúde que a cada dia nós temos conseguido melhorar na minha gestão. Então, o Propag vem para solucionar. E a dívida de Minas Gerais, Danilo, é uma dívida muito grande, 182 bilhões, com B de bola. É uma dívida monstruosa que eu herdei. Como eu falei, o único documento que eu não assinei foi financiamento e empréstimo. Eu não fiz nenhuma, só pagando, e quero ser o último governador a governar com a corda no pescoço. Porque esses meus 7 anos à frente do governo de Minas foi contando cada real, entendeu? E eu espero que daqui para frente os próximos governadores tenham condição de fazer um governo menos apertado, menos arrochado, como foi o meu. Quanto o senhor já pagou dessa dívida? Mais ou menos? Na minha gestão, nós já pagamos aproximadamente 15 bilhões de reais. É muito dinheiro que deixa de ser investido no Estado, né? Com 2, 3 bilhões, eu resolveria todas as estradas de Minas Gerais, para você ter ideia, entende?
Então, é uma hemorragia constante que o Estado de Minas está sendo submetido. E o governo federal precisa, e parece que com o Propag se entendeu um pouco, que não adianta você, cobrar além do que o Estado tem capacidade. De pagar. Minas Gerais é o estado que mais gera saldo na balança comercial para o Brasil. Daqui a pouco Minas vai deixar de contribuir, como sempre contribuiu com as exportações, porque a infraestrutura não se sustenta mais. Então você não pode matar quem te deve, você tem de dar condições. E o Propag, aí eu quero agradecer o presidente da Assembleia, o Tadeu Martins, que tem lutado por isso, o senador Rodrigo Pacheco, que também lutou para que o Propag fosse aprovado, e ele vai ser a solução. E Minas, em 30 anos, deve quitar essa dívida. Então, nós teremos ainda um longo tempo para pagarmos essa dívida, que vai continuar onerando o Estado, mas pelo menos vai ser uma parcela que cabe no orçamento. Não vai faltar comida na mesa, como se fosse uma família. Governador, ainda dentro do Propag, a principal tensão na Assembleia foi com relação à lista de ativos, de imóveis que o Estado mandou. Só para a gente explicar aqui ao nosso telespectador, para aderir ao Propag, diminuir os juros, o governo de Minas tem que pagar uma entrada. Essa entrada corresponde a 20% do total da dívida, que dá mais ou menos 36 bilhões de reais. Como o Estado não tem o dinheiro vivo para pagar essa entrada, ele teve que disponibilizar imóveis, patrimônio, para o governo federal aceitar como pagamento. E nesse patrimônio, nesses imóveis, foram uma lista enorme de imóveis lá para a Assembleia. Todo mundo arrepiou, falou, não, mas vai vender o Estado inteiro, vai passar o Estado inteiro para a mão do governo federal. Por fim, essa lista acabou sendo aprovada, foi lá para a União agora está avaliando. Mas eu queria que o senhor explicasse, não são todos esses imóveis, não são todos esses ativos que serão repassados para a União, né? Não. Então, Danilo, o que nós temos de fazer? Nós temos de quitar 20% da dívida. 20% de 182 bilhões é aproximadamente 37 bilhões de reais. Nós oferecemos à União um valor muito superior a esse, porque a União tem a prerrogativa, ela tomará a decisão de quais ativos ela pode ou não acatar, aceitar. Então você tem de mandar uma quantidade muito maior, porque se amanhã ela falar, você me mandou só 38 e eu aceitei aqui só 25, nós não vamos ter o benefício de pagarmos uma taxa de serviço da dívida menor. Então nós colocamos tudo, agora o mineiro pode ficar tranquilo. Se hoje determinado equipamento é do Estado e passar para a União, ele vai continuar público. Nós não estamos vendendo nada na bacia das almas, não estamos fazendo nenhuma coisa com a qual falte transparência. O que nós queremos é que o Estado volte a ter capacidade de investir. O meu sonho é que Minas Gerais tenha estradas tão boas quanto São Paulo. O meu sonho é que a nossa saúde avance muito. Agora tem gente, principalmente, mais uma vez, da oposição, que fica falando, estão querendo passar esse prédio aqui para a União. Para quem utiliza um hospital, utiliza uma universidade, o que interessa é se o atendimento é bom, se está ensinando. Não se quem está por trás lá registrado no cartório é Estado de Minas ou é União. Concorda? Não é? O que o cidadão quer, o que as pessoas querem é uma boa infraestrutura, um bom serviço. Outro problema lá da Assembleia foi com relação à Copasa, né? Finalmente também deu certo, o governo de Minas queria tirar aquele dispositivo da Constituição do Estado que exige um plebiscito para venda ou federalização de empresas estatais. Isso passou. O que o senhor me diz sobre a Copasa? Bom, Danilo, com relação à Copasa, nós temos primeiro de frisar uma coisa muito relevante. Minas Gerais, pelo que eu sei aqui, até o momento, é o último estado do Brasil que não privatizou a sua companhia de saneamento. Quando a Copasa vai comprar tubulação, ela precisa licitar, ela precisa fazer uma tomada de preço, seguir todos os trâmites burocráticos da lei de licitação. Para ela adquirir, às vezes,
tubulação, ela leva meses. Uma empresa privada faz isso agora e à tarde já está recebendo os tubos. Então a Copasa tem uma lerdeza na execução, que não é culpa de ninguém, é culpa do modelo estatal. Outro ponto importante que nós temos de lembrar, a Copasa, para universalizar, levar saneamento, principalmente esgoto e água tratada para aqueles mineiros que ainda não têm, ela vai precisar investir coisa de 20 bilhões de reais. E quem que é sócio dela? O Estado de Minas, que tem uma dívida de 182 bilhões. O Estado tem dinheiro, tem 20 bilhões para injetar na Copasa, para ela fazer essa universalização do saneamento? Não tem. Agora, o privado que vier a controlar a Copasa, vai assumir a Copasa com esse compromisso de fazer esse grande investimento e levar água tratada e esgoto para todos os mineiros onde a Copasa atua. Então é uma diferença gritante. Ele vai ter o recurso e ele vai ter muito mais agilidade na execução da obra. Nós temos obras da Copasa que estão paradas há meses, porque quem foi contratado entrou na justiça alegando desequilíbrio financeiro. Nós temos obras que não começam porque quem ficou em segundo lugar entrou na justiça alegando que o primeiro não tem que ser desqualificado. Essa rotina da administração. Então as coisas não andam. Nós precisamos fazer com que o mineiro tenha saneamento, que os rios fiquem limpos. Quem é contra a privatização da Copasa é a favor da poluição dos rios, porque joga-se esgoto nos rios no dia que ela for privatizada. E um detalhe muito importante, a tarifa não vai subir. A tarifa vai continuar da mesma maneira que está, tendo as correções anual de acordo com a inflação, quando muito. E uma empresa privada será mais eficiente e terá, inclusive, condição de fazer reajustes menores, porque o cálculo da tarifa leva em conta a eficiência da empresa. Isso é importante, governador, porque hoje, se você pega a tarifa da Copasa, ela é bem mais cara do que as tarifas de saneamento municipal, de autarquia municipal. Vou dar um exemplo. Em Uberlândia nós temos o DEMAI, que é uma autarquia municipal. Patos de Minas é a Copasa. A tarifa de Patos de Minas é muito mais cara do que a de Uberlândia, para um imóvel do mesmo padrão, por exemplo. Então, há de se pensar também isso. Melhora a eficiência do serviço e também diminui o custo ou não aumenta tanto o custo para o consumidor, que é o mais relevante, né? Exato. Vale lembrar que nós herdamos essa situação, né? Na minha campanha em 2018, eu já escutava isso que você está mencionando, mas com uma gestão privada, nós teremos condição ao longo do tempo de aproximarmos dessas tarifas mais baixas. Com o modelo estatal é o contrário. E cá entre nós, a Copasa, a CEMIG, outras empresas estatais de Minas eram utilizadas para fazer politicagem e não para atender o mineiro. A nossa CEMIG não fornecia energia elétrica para quem abriu uma nova indústria, para o agricultor que precisava de energia para irrigar a sua plantação, e nós estamos investindo todos os anos na CEMIG mais de 6 bilhões de reais para trocar tudo quanto é poste, fiação, distribuição, transmissão, porque estava tudo sucateado. A CEMIG no passado foi investir no Rio de Janeiro, foi investir na Bahia, Renova, um parque eólico, foi investir em Belo Monte, Santo Antônio, fazendo politicagem e deixou Minas sucateada. Então nós temos de lembrar que quem gosta de estatal precisa saber bem o que acontece nos bastidores. A CEMIG, o senhor desistiu de tentar privatizar ela esse ano? Nós queremos concluir Copasa, a prioridade é Copasa, saneamento básico para todos os mineiros, e ela estando concluída, aí nós vamos discutir com a Assembleia a questão da CEMIG. E a CEMIG tem um caso que a torna muito mais fácil. Nós não vamos vender nada, nós vamos mudar a governança da CEMIG. Mudar a governança, o que significa? Hoje o Estado detém 17% das ações da CEMIG, Danilo, e com esses 17% o Estado tem o controle. Sim. Porque são ações preferenciais. Nós queremos que a CEMIG passe a ter só um tipo de ação, então o Estado vai ser um acionista como os outros, com 17%.
ele vai continuar opinando no Conselho, mas não terá mais o controle. No dia que isso acontecer, você sabe o que vai acontecer com o valor da ação da CEMIG na Bolsa? Vai subir 30%, 40%. Porque as pessoas, o investidor fala, essa empresa agora é mais valiosa porque não tem politicagem nela. Sem dúvida. E ela vai tomar decisões melhores, não vai ser um governador com o seu partido que vai chegar lá e tomar decisões desastrosas como já aconteceu, e também vai ter mais credibilidade, condição de captar mais recursos e fazer mais investimentos. Governador, vamos mudar um pouquinho para falar das estradas. O senhor comentou aí sobre as rodovias estaduais. Aqui nós temos um dilema crônico, que é a MG C497, a rodovia que liga Uberlândia à Cidade de Prata, uma rodovia sem acostamento, enfim, já se discutiu muito sobre ela. Ontem, essa semana, na verdade, o senhor esteve com o prefeito Paulo Sérgio, ouviu também pleito dele com a 455, enfim. O que o senhor pode fazer para as rodovias que cortam aqui o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba? Bom, Danilo, primeiro, Minas Gerais é um estado do tamanho da França. Quando eu assumi, o estado sequer fazia operações tapa-buracos, porque não tinha dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, o 13º salário. E nós temos recuperado, temos dado prioridade para aquelas estradas, aqueles trechos em pior situação. Esse exemplo que você acabou de comentar, Uberlândia Prata, era uma estrada que estava numa situação deplorável, com muito buraco, e há 2 anos atrás nós entregamos ela totalmente reformada, totalmente recuperada. As pessoas hoje que transitam por ali sabem que a estrada está boa. As MGs em Minas Gerais ainda seguem um padrão que é um acostamento muito pequeno, o que realmente, eu sei, prejudica muito na hora de um carro parar para ver se tem um problema, trocar um pneu, mas a nossa prioridade hoje é nós continuarmos recuperando as estradas de Minas e, num segundo momento, com toda certeza, nós vamos melhorar esses acostamentos, fazer terceiras faixas em aclives e declives que muitas vezes têm trânsito pesado e demandam, às vezes, o motorista de um automóvel ficar atrás de um caminhão por muito tempo, mas é um trabalho gradativo. Se o Estado tivesse uma condição financeira favorável, mas como eu falei agora há pouco, nós ainda carregamos uma dívida de 182 bilhões de reais, essa recuperação fica mais lenta. Mas eu quero deixar aqui muito claro, todos os meses eu acompanho com o meu secretário de infraestrutura, o percentual de estradas ruins em Minas Gerais cai. Então nós estamos a caminho de zerar isso dentro de 2 anos e aí sim nós vamos começar a fazer esses upgrades nas estradas. A gestão do senhor federalizou e concedeu o trecho da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio. Mas está todo mundo pleiteando que faltou o pedaço entre Patrocínio e Patos de Minas, que também é um trecho muito movimentado e continua sob a responsabilidade do DENIT. Isso tinha ficado para um segundo lote, enfim, eu não sei como é que se diz o nome disso. Está nos planos do senhor? Vamos por etapas aqui. Toda vez que você faz a concessão de uma estrada, Danilo, sempre há reclamação. Você, ninguém gosta de pagar pedágio. Mas depois de 1 ano, 2, 3 anos, que as melhorias são feitas, muitas vezes fazendo terceiras faixas ou duplicando a rodovia, essas reclamações cessam. Nós queremos que essas concessões no Estado continuem avançando. Já fizemos 5 lotes de concessão, um deles esse Uberlândia a Patos de Minas, a Patrocínio, aliás, e temos outros já estruturados para fazermos. E todas essas concessões estão sendo feitas com muita transparência, com muito critério. Nós temos lá gatilhos, que eu quero deixar claro aqui. Esses gatilhos são o quê? Caso o trânsito de determinada rodovia ultrapasse determinado volume,
a concessionária tem de fazer terceira faixa ou tem de duplicar a rodovia. Então, nós fizemos tudo com muito critério. Quem roda pelas rodovias de São Paulo sabe que o valor do pedágio aqui não é diferente de lá. O DENIT, que tem a concessão da Fernão Dias, está revendo, porque é um caso que não se sustenta, o valor do pedágio que existe hoje na Fernão Dias. Lembrando que a Fernão Dias conecta Belo Horizonte a São Paulo. A concessionária que está lá ou vai devolver, porque a conta não fecha, ou então o pedágio terá um reajuste. E esse pedágio da Fernão Dias, que já vigora há mais de 10 anos, acabou servindo erroneamente como referência para outros pedágios em Minas Gerais. E não existe em nenhum outro lugar do Brasil, a não ser na Fernão Dias, esse pedágio que hoje me parece que está em R$ 3,50. O DENIT já me informou que esse pedágio da Fernão Dias vai passar para o mesmo patamar de outros pedágios, R$ 11, R$ 12 nos próximos meses, porque eles precisam fazer investimentos na estrada e esses investimentos não ocorrem. E nós queremos, sim, levar essa duplicação até Patrocínio. É um trecho que tem muito movimento, sim. Temos já esse gatilho no contrato do pedágio e numa segunda etapa nós queremos avançar. E lembrando que é uma estrada que merece ser duplicada até além de Patos, porque você seguindo para Montes Claros ainda tem muito movimento. É verdade. Governador, como é que o senhor avaliou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu sempre tenho dito que no Brasil o nosso sistema judiciário tem sido mais utilizado para fazer política do que propriamente, Danilo, para fazer justiça. Está muito claro, temos aí mais de 140 pessoas detidas, penas de 14, 17 anos, porque cometeram um delito que é errado, vandalismo, depredação, mas aquilo nunca foi atentado à democracia. Golpe de Estado. Golpe de Estado em todos os lugares do mundo, mobiliza pessoas armadas, mobiliza forças armadas, mobiliza gente que faz uso da força bruta. O que nós vimos em Brasília foi depredação. Lá fora ninguém entende isso. Só aqui dentro que o PT, me parece, conseguiu criar uma narrativa e o brasileiro acompanha pouco a política, os acontecimentos e acabou acreditando que aquilo ali foi uma tentativa de golpe. Errado? Sim. Depredação? Sim. Vandalismo? Sim. Mas penas que seriam que de 1 ano, 2 anos e não de 14, 17 anos. Então, o presidente Bolsonaro foi levado por essa onda que atingiu não só ele, como eu disse aí, cerca de 140 pessoas que estavam lá naquele momento. E alguns que nem fizeram depredação e vandalismo, simplesmente estavam passando ali pela Praça dos Três Poderes e foram detidos. É algo que o Brasil precisa rever, porque nós precisamos mostrar para o mundo que democracia é respeitar os direitos individuais e não perseguir adversários políticos. O senhor é a favor do projeto da anistia ou da dosimetria? Sou a favor da anistia. Nós precisamos passar uma borracha nesses eventos e olhar em direção ao futuro. O Brasil tem sido o país que é como se fosse uma pessoa que está chupando laranja, depois que chupa a laranja, em vez de jogar o bagaço fora, fica colocando num saco e carregando esse saco o resto da vida. Aqui nós ficamos carregando esse peso do passado, Danilo. Então nós precisamos parar de olhar pelo retrovisor, passar a olhar pelo para-brisa, mas o presidente Lula é um presidente ressentido, vingativo, e o que ele faz é isso, é olhar para o passado e perseguir qualquer um que tenha feito alguma coisa contra ele. Governador, recentemente o governador Ronaldo Caiado esteve aqui nessa cadeira onde o senhor está sentando e falou para mim que tem vontade de ter uma chapa piqui pão de queijo à presidência da República. Mais recente, eu vi que o governador de São Paulo disse que tem vontade de ter o senhor na chapa dele. Todo mundo quer o senhor como vice. Afinal de contas, o senhor vai ser vice de alguém ou vai ser candidato à presidência da República?
Eu já sou pré-candidato. Em agosto foi lançada a minha pré-candidatura, Danilo, em São Paulo, e eu irei até o final. Sei que estou num partido pequeno, sei que em boa parte do Brasil, como os outros governadores, não sou muito conhecido, mas temos aí praticamente de março do ano que vem em diante para percorrer todo o Brasil, para mostrar as nossas propostas. Gosto muito do governador Caiado, gosto muito do governador Tarcísio, fico muito honrado. Mas se um deles for presidente ou eu tenho certeza que um chamará o outro para ser ministro, entendeu? Então nós estaremos juntos só numa posição jeito, né? diferente, porque eu estou muito confiante que o ano que vem a direita vai ganhar a eleição. Nós temos excelentes nomes. Os governadores são muito bem avaliados, os governadores de direita, e, diferentemente do que se fala, Danilo, a direita não está desunida, ela está unida. Só que como ela tem muita gente boa, ela pode se dar ao luxo de lançar 2, 3 ou até 4 candidatos. E quanto mais candidatos ela lançar, mais votos ela terá no primeiro turno. Concorda? Um governador bem avaliado no estado de Goiás vai ter mais votos lá do que um outro de fora. E assim em Minas, no Paraná, em São Paulo. E todos esses votos, Danilo, serão transferidos no segundo turno para esse candidato da direita. Todos estaremos juntos no segundo turno. Então, estou muito confiante que o ano que vem o Brasil vai ter uma mudança muito significativa. O senhor acha que essa insistência ainda da família Bolsonaro de tentar lançar um nome, não sair dessa situação, quem que é o candidato do Bolsonaro, isso pode atrapalhar esses governadores da direita, a direita em si? O Bolsonaro provavelmente vai se manifestar, vai escolher um nome. O nome que ele escolher, e o menos provável é o meu nome, porque nunca fui do mesmo partido dele, sempre compartilhei com ele as causas da direita, né? Valorizar a família, um Estado que não atrapalha quem está trabalhando. Então, aquele candidato que ele vier a abonar, a dar o seu apoio, com certeza vai ter mais votos. Isso é líquido e certo, porque ele é um nome que tem muita representatividade e muita influência. E a situação de Minas? O senador Cleitinho ainda está firme na posição de ser candidato a governador. Ele pode atrapalhar o candidato do senhor, que é o vice, professor Matheus. Como é que o senhor está enxergando a situação do cenário aqui em Minas? Bom, Danilo, em Minas Gerais, nós temos um cenário em que o Matheus Simões, meu vice-governador, é candidato, já fez uma aliança grande, Partido Novo, PSD e vários outros partidos, fortalecendo em muito o seu nome. Darei meu apoio a ele. Ele tem sido o meu braço direito, uma pessoa extremamente competente. Existe a possibilidade de o ex-prefeito de Belo Horizonte vir a ser candidato, ele que já perdeu para mim em 2022, e existe também essa possibilidade do senador Cleitinho. O Cleitinho tem sido um senador atuante, mas ele está muito mais, vamos dizer, atuando como pedra do que vidraça. E quem é governador se transforma em vidraça. Então ele com certeza vai ponderar juntamente com a família, com o partido dele, qual o melhor caminho. Então é algo que ainda não está definido. Ele diz que será governador, candidato, mas tudo na última hora é que é decidido em termos políticos. O senhor vai ter mais de um candidato ao Senado aqui em Minas, já que são 2 vagas? Terei. Eu já declarei que eu apoiarei o meu atual secretário de governo, Marcelo Aro, e muito provavelmente teremos mais um nome que tudo indica será do PL. O PL ainda deverá definir esse nome e deverá também caminhar conosco. Então é algo a ser definido. Como é que está a relação do senhor com o PSDB, que governou o estado de Minas tanto tempo, esteve no governo do senhor, eu não sei como é que está essa relação hoje, e a gente vê o deputado federal Aécio Neves, que agora, essa semana, assumiu a presidência do Diretório Nacional do partido, tentar se ressurgir, tentar recolocar o PSDB no protagonismo nacional. Como é que o senhor está vendo essa atuação do PSDB mineiro?
PSDB é um partido que teve os seus dias de glória, infelizmente, devido a muitos problemas internos, a não ter tomado uma posição como o presidente Bolsonaro tomou de combater o PT, de combater a corrupção, acabou perdendo muito espaço. É meritório essa tentativa do ex-governador, do atual deputado federal Aécio, tentar mobilizar o partido, tentar reerguê-lo, mas eu pessoalmente vejo que é um partido que perdeu a sua identidade, que poderia ter feito muito mais no passado e acabou perdendo aí o trem da história. Governador, o senhor já tem que partir para Belo Horizonte. Uma última perguntinha. SAMU em Uberlândia. Finalmente, esse ano, parece que vai ter o SAMU aqui. O prefeito Paulo Sérgio tem feito várias iniciativas. Seu secretário de Saúde, Dr. Fábio Baquerete, esteve aqui recentemente também. O governo de Minas vai dar apoio à prefeitura de Uberlândia para o custeio do serviço do SAMU aqui da cidade? Nós temos dado apoio a todos os SAMUs, Danilo. Lembrando que quando eu assumi o Estado, menos de 50% das cidades tinham acesso a esse serviço tão importante que salva vidas, já que tem um resgate aéreo. Muitas vezes a diferença aí de 15, 30 minutos entre a pessoa chegar no hospital ou não é a diferença entre a vida e a morte, é a diferença entre ter ou não sequelas graves e às vezes permanentes. Nós vamos entregar no ano que vem um estado com 100% dos municípios cobertos pelo SAMU. Já temos 96% nesse momento. E o estado vai contribuir com o SAMU regional aqui. Não me recordo, são muitos números, mas é algo como 40 milhões por ano que o estado estará colocando para que o SAMU aqui tenha toda essa operação bem estruturada, salvando vidas. Então, um avanço muito grande para a vida dos mineiros, nós falarmos que o estado do Brasil, que mais tem municípios, 853, todos estão cobertos com esse serviço tão relevante. Tá certo, este é Romeu Zema, o governador do estado de Minas Gerais, falando aqui ao Política Cruzada. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela disposição do senhor em falar aqui com o público do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do Noroeste de Minas, do Sul de Minas, que recebem o sinal da TV Paranaíba. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero voltar outras vezes. Bom dia, tudo de bom, Danilo. Bom dia.